tua casa, vai cercar o teu trabalho, vai cercar o teu emprego, vai cercar o teu casamento, vai destruir tudo. Com permissão de Deus, por causa da iniquidade vivida. Acabou a imagem desse Deus. O cara é um sem vergonha, está dentro da igreja, se esconde atrás da Bíblia, adultera, se prostitui, mente, é vingativo, corre atrás de riqueza, não quer saber se o cara é de Deus, se não é de Deus, pode não ter verdade de Bíblia. Onde é que está na Bíblia fazer corrente? Está na tua Bíblia isso? E quantas milhões de pessoas correm atrás disso? Onde está na Bíblia Deus usando um profeta, dizendo, se você me mandar R$1.000, eu vou dar uma bênção especial a você? Onde está isso na Bíblia? Ontem, mais uma vez, o Silas Malafaia repetiu isso, trouxe o safado do Mike Murdock, que de Deus não tem nada, para extorquir dinheiro do povo, iludir o povo. Mande R$1.000. Deus me mandou aqui como profeta do Senhor. Se você mandar R$1.000, ligue para este telefone que está no vídeo, Mike Murdock. E Deus vai mandar uma bênção especial. Dá para você ter ideia quantas pessoas mandam R$1.000 acreditando que é Deus falando? Dá para você ter ideia disso? Israel não sabe fazer o que é reto. Terrível. Não sabe. Capítulo 5 de Amós. Versículo 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aleluia. Irmãos, a coisa estava tão depravada que o povo não dava a mínima para o que Deus estava falando aqui. Preferiam subir para Betel, para Gilgal, que era o lugar onde se adorava e oferecia as ofertas de sacrifício aos deuses falsos, aos Baalins, do que dar ouvidos à palavra. Será que não acontece a mesma coisa hoje? Se eu passasse a semana toda como eu passo, num programa de rádio, mesmo na metropolitana, anunciando que todas as vezes que eu subisse nesse altar, eu vou orar para curar o aidético, para curar o canceroso, eu vou orar para Deus trazer de volta o marido que está com amante, eu vou orar para Deus dar riqueza. Venha, você que tem sonho de ser um grande empresário, você que quer um bom salário, eu vou orar e Deus vai dar. Dá para você ter ideia onde é que nós estaríamos fazendo o culto hoje? Nem o Castelão daria. Teríamos que abrir milhares de templos para comportar a multidão ansiosa por pão e peixe. Senhor, quando chegastes aqui? Presta atenção. Vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais messiânicos em mim, não porque vocês me viram como o Salvador. Vocês estão me procurando porque vocês ontem comeram pão e peixe. Vocês querem mais pão e peixe. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Que lição de moral na multidão, hein? Faça o que vocês fizeram por causa da comida espiritual, da verdade de Deus. Vocês só têm ânimo porque vocês querem riqueza, vocês querem casa, vocês querem alto salário, vocês querem joia, vocês querem ser milionários. Será que não acontece o mesmo fenômeno hoje? Como é que os nossos políticos tratam o povo? Pior do que cachorro. Vá precisar de um hospital público aqui em Fortaleza. Que Deus te livre de você sentir um problema de saúde e ter que depender de um frotão. Você vai ficar lá 5 dias no chão para um médico poder ter tempo de te atender, porque não dá conta.
mas tem dinheiro para construir estádio para a Copa do Mundo. Um elefante branco. Vão ter 3 ou 4 jogos aqui, não é? Da Copa. E depois vai se usar em quê? 2 vezes num semestre para jogar Ceará e Fortaleza, que joga 2 vezes no campeonato. E depois? E não tem dinheiro para saúde, não tem segurança. Vejo esses líderes religiosos, tudo rico, tudo milionário, tem aviões, tem helicóptero, tem Mercedes de $500 mil, moram em mansões, colocam os filhos para estudar no exterior. Onde os nossos filhos estudam? Onde os teus filhos estudam? Onde você mora? O povão, coitado, para ir ao templo vai a pé, quando muito de ônibus, pagando uma passagem cara, porque os empresários de ônibus são outros inescrupulosos, cada vez mais milionários e cada vez mais aumentando o preço da passagem. Aqui, ó. E o povo não enxergava. O povo, mesmo nesse ambiente aqui, não enxergava. Por quê? Porque vivia uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade, uma hipocrisia generalizada. Eles participavam do falso culto. Eles eram dirigidos por falsos sacerdotes. A verdade é que cada um fazia o que queria. Todo mundo ficava à vontade para fazer o que desejasse fazer. Ninguém tinha receio de ser disciplinado por Deus. Era como se Deus fosse um Papai Noel, uma figura mitológica. Eu pergunto, será, meus irmãos, que a grande maioria dos que se dizem cristãos hoje não estão fazendo a mesma coisa? Será? Olha, tem muita gente vivendo uma falsa espiritualidade dentro das igrejas, inclusive dessa aqui, inclusive da nossa. Gente que não lê a Bíblia regularmente, gente que ouve a palavra e não pratica, gente que não ora, gente que não respeita o pastor como a autoridade de Deus. Respeita se for um falso pastor e prometer riqueza. Aí carrega o cara no ombro. Ou é um ungido do Senhor. Chegou o ungido. Chegou o profeta de Deus. Que está prometendo riqueza. Gente que vem à igreja no dia que quer e tem vontade. Que não guarda o dia do Senhor. Profana o dia de descanso. Gente que não é fiel nos dízimos. Gente que não é generoso nas ofertas. Gente que está dentro de um templo. Diz que é cristão, mas é um péssimo marido. É uma péssima esposa. É um péssimo filho, é um péssimo pai, é um péssimo patrão, explora o funcionário. Pastor, eu não tenho funcionário nenhum. Eu só tenho uma pessoa que trabalha lá em casa, o empregado doméstica. Qual é o horário que você estabeleceu para a pessoa que te ajuda em casa a trabalhar? Ah, pastor, 6 horas da manhã ela já está de pé. E para que horas? Depois que a última pessoa da casa deitar. Pior do que escravo. Você não toma vergonha de fazer isso com uma pessoa, não? Eu tenho gente na minha parentela que faz isso. Não respeita. Isso é coisa de ímpio. Tem uma empresa que quer cada vez mais aumentar o lucro, mas o salário do trabalhador... Aí abre a boca na maior cara de pau do mundo. É uma vergonha esse governo. Olha o salário mínimo, 600 e pouco. E por que você não paga mais? O governo não proíbe não, querido. O governo estabelece o mínimo. Você pode pagar 1.000. Por que você não paga 1.000? Sabe, é um cinismo que não tem mais fim. E eu estou falando de gente que diz que é cristão. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja. Olha, o capítulo 5, vou terminar. Capítulo 5, versículo 21. Aborreço,
desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Deus disse: olha, eu desprezo quando vocês se reúnem em meu nome. Eu desprezo os cultos de vocês. As ofertas que vocês me oferecem, eu não as recebo. Afasta de mim esse intrépido do louvor de vocês. Isso é falso, isso é fingido. Vocês dizem que me amam, mas vocês não me amam. Vocês não obedecem a minha palavra. Vocês dizem: Jesus Cristo é tudo para mim. Eu fico esperando vocês no dia de culto e vocês não aparecem. É isso que Deus está falando. Ou você acha que isso aqui é uma brincadeira? Para o povo do tempo de Amós, como para o povo do tempo de hoje, o culto a Deus, o louvor, as ofertas, isso era apenas um tipo de maquiagem para fazer aquela pessoa que está morta ter uma boa aparência. Você sabe que de uns tempos para cá se faz isso, né? A pessoa morre, a funerária vai cuidar, maquia o defunto. Passa um blush, um rouge, para não ficar aquela cor de cera, de vela, para dar uma boa aparência, né? Quando é um profissional de primeira, parece que a pessoa está viva, mas está morta. Então o sujeito vai a um lugar de culto apenas domingo, sabe? Canta um hino de qualquer maneira, não consegue nem fechar os olhos para adorar a Deus, não sente o que está cantando, canta aquela coisa mecânica, é como se estivesse fazendo uma maquiagem para parecer que está vivo, quando na verdade está morto. Então eu quero terminar, meu irmão e minha irmã, dizendo para todos nós: corrija o que está errado na tua vida, reconheça as tuas culpas, reconheça os teus pecados, reconheça as tuas falhas, se arrependa. Se você fizer isso, você estará restaurando o altar do Senhor que está em ruínas. E aí você vai ver Deus se manifestar na tua vida. Se você não fizer isso, lamento informar, vai vir juízo de Deus sobre a tua vida. Cuidado. Paulo disse: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Pode destruir teu casamento. Deus pode permitir que uma doença te proste de cama. Deus pode permitir que você fique paraplégico, tetraplégico. Deus pode permitir que você passe fome. Deus pode permitir que os teus filhos debandem e vá para o mundo, como juízo de Deus sobre você.